Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E temos recados hoje? Nossa, não, só um desabafo. Mais uma pessoa colocou nos comentários do Spotify: ai, falem bem-vindos, bem-vindas não existe. E eu tô cansada. Gente, eu vou falar uma coisa, tem várias pessoas que, inclusive, comentaram no Spotify também, né, que... Ai, não é todos, não é todes, não sei o que, é bem-vindos, não bem-vindes. E assim, protejam o português, a língua portuguesa, o fiscal da língua portuguesa, o fiscal Pasquale nos comentários. Mas assim, eu propositalmente e constantemente falo o plural errado nesse podcast. E a gente nunca recebeu uma porra de um comentário sobre eu falando as amigas, as coisas tudo, as amigas. O que incomoda é o gênero, né? É a utilização de um pronome neutro. Então, assim, gente, esse é um termo usual agora, a Globo tá usando, a língua portuguesa evolui, e assim, na verdade, quem precisa estudar é você. Não é a gente. A língua evoluiu. Melhor, evoluiu, vai você. Ter, evoluiu. Google, vai googlar todas e me deixa em paz. Tô cansada. Porque assim, gente, na real, eu falo, propositalmente eu falo o plural errado, porque eu acho engraçado e eu gosto de falar desse jeito, de falar, essas porra tudo, essas coisas tudo. E ninguém nunca comentou. Não, eu vivo falando Olar por causa daquele meme antiguíssimo, sabe, do Thor aqui. E ninguém reclama do Olar com R. Agora, o todas é um problema. E daí, assim, eu vou falar uma coisa que é um pouco... que não é a minha opinião pessoal, mas e que talvez seja um pouco polêmica. Se você falar assim, eu não gosto do pronome neutro porque eu acho que uma maioria não deve se... dobrar uma minoria, ou por causa disso, daquilo, tudo bem, tá bom, vai, essa é a sua opinião, é uma opinião chata e ultrapassada, mas tudo bem, tá tudo bem, é a sua opinião. Agora, não vem pagar de fiscal de português, da língua portuguesa, porque você não sabe nem definir o que uma porra de um advérbio é. Então, assim, menos, tá bom? Menos. Sejam menos. Esteja avisado. Esteja avisado. Ai, que treva, né? Tem que falar essas coisas de novo. Hoje eu vou contar uma história pra vocês. Já me dá um spoiler se eu vou ficar pistola ou não. Quão pistola eu vou ficar? Ai, você vai ficar muito pistola. Oh. Mas assim, logo de cara, eu já preciso me desculpar, tá? Meu Deus. Porque eu cometi sem querer, eu cometi uma deselegância, uma indelicadeza. Que, gente, esse roteiro eu comecei a fazer essa semana, porque eu vi essa semana um documentário da BBC, e essa semana eu decidi fazer esse roteiro. Não foi uma coisa planejada, tipo, eu não esperava soltar esse roteiro em agosto, não foi uma coisa que eu quis fazer pra lacrar, pra militar, pra nada disso. O que acontece foi que fazendo esse roteiro, eu me atentei que agosto, no Brasil, é o agosto lilás, é o mês de conscientização pelo fim da violência, entenda-se violência doméstica, contra a mulher. Então, agosto é um mês de conscientização da violência contra a mulher. E esse roteiro, essa história que eu trouxe, é uma história de violência doméstica. Eita. Mas a vítima dessa história é um homem. E, gente, eu não queria lacrar, eu não queria fazer, tipo,
eu não queria fazer uma falsa simetria, comparar a violência doméstica contra a mulher com a violência doméstica contra o homem. Eu não sou red pill, eu não sou contra a Lei Maria da Penha, muito pelo contrário, a Lei Maria da Penha é motivo de orgulho pra mim como brasileira, porque é uma proteção que a gente não tem, às vezes, em vários países da Europa. Na Irlanda não é criminalizada. Por exemplo, então eu tenho orgulho da Lei Maria da Penha, eu tenho orgulho de todo o progresso que a gente fez no Brasil, de toda a conscientização que a gente fez no Brasil. Eu cometi essa indelicadeza de trazer uma história de uma vítima homem, não é para comparar os crimes de violência doméstica contra a mulher e de violência doméstica contra o homem, não é para fazer falsa simetria, não é para lacrar, não é para falar mal do Agosto Lilás, é simplesmente porque foi uma coincidência. Eu moro há 14 anos, eu moro há 14 anos na Noruega, calhou de eu pegar bem em agosto, pegar esse roteiro, fazer rápido o roteiro, e só no final, quando o roteiro já estava pronto, que eu me atentei que agosto é o mês de conscientização da violência contra a mulher. Então, antes de você, projeto de Carla Zambelli, ir lá descompensada, me xingar muito nas redes sociais, eu já tô me desculpando porque não foi intencional, gente, foi só uma coincidência e um pouco de incompetência da minha parte, porque eu não tinha nenhum outro roteiro pronto, eu não tive tempo, eu não tive tempo de arquivar esse roteiro e pegar um outro, então foi um pouquinho de coincidência, um pouquinho de incompetência mesmo, tá? Mas não foi malícia, tá, gente? Mas assim, eu não tenho certeza, tá? Me corrija se eu estiver errada. Eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela também se aplica em casos que os homens são vítimas da violência, não? Não. Alguns tribunais, eles já estenderam a lei para mulheres trans, mas é uma lei bem específica para mulher. Os homens no Brasil, pelo que eu entendi, lendo sobre o assunto, para fazer esse roteiro, né, para fazer as conclusões finais nesse roteiro, os homens, eles são protegidos pela lei comum. Tá. E isso é, inclusive, um problema, porque homens têm que recorrer à lei comum, só que a gente sabe que violência doméstica é um tipo de violência especial, não é uma violência comum. Então tem muito homem que tá lutando para que eles também sejam incluídos na Maria da Penha ou tenham uma lei específica para violência doméstica contra homens. Tem todo um estigma, todo um problema jurídico. Infelizmente, a Lei Maria da Penha está sendo atacada pelos red pill da vida. Então, assim, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu só queria pedir desculpas logo de cara, porque foi uma indelicadeza da minha parte. Mas vamos à história, tá, gente? Vamos. Porque tem uma coisa que a gente não pode comparar, são os números. Violência doméstica contra a mulher é infinitamente maior do que a violência doméstica contra os homens. A gente sabe disso. Em termos de emergência pública, a violência contra a mulher é uma coisa muito maior do que a violência contra o homem no âmbito, assim, em casa. Mas existem muitos paralelos. Então, eu acho que em si, o crime em si é comparável, sim, porque o modus operandi do agressor é o mesmo, o tipo de estigma, por que você não deixou o relacionamento, por que você ficou com ela, por que você não se defendeu, esse tipo de pergunta é o mesmo, o tipo de culpa e de manipulação emocional que a vítima sofre é o mesmo, o tipo de vergonha que a vítima sofre é o mesmo. Eu acho que até exacerba um pouco no caso dos homens por causa do estigma, principalmente em países como no Brasil, que a gente tem o conceito de homem frouxo, né? Que é tipo, se você apanha da mulher, você é frouxo. Gente, a gente fez um vídeo sobre isso. Se vocês não seguem nosso canal no YouTube, eu recomendo que vocês olhem, porque a gente tem relatos de vítimas falando direto com a polícia. O caso da Sarah Boone, o caso da mala, a mulher que pôs o cara na mala. A gente tem o ex-marido dela, que sofria violência doméstica dela, tentando, quando a polícia pergunta pra ele, ele tenta minimizar. Você vê o rosto dele falando pra polícia pela câmera da polícia, ele tentando falar, não era tão ruim assim, porque ela é pequena, então não me machucava tanto, assim, eu nunca me senti em risco de vida, uma coisa assim, o cara já minimiza. Porque existe muito estigma e muita vergonha, tipo, como é que pode um homem apanhar de uma mulher? A própria polícia, e a gente vai ver nesse caso, quando eles são chamados pra
apartar algum tipo de violência, eles não veem, eles vão direto na mulher pra ver se ela é a vítima, porque se ela tá bem, tá tudo bem, porque eles nem veem o homem como uma possível vítima. Até por conta da discrepância dos números, né, pra polícia, tipo, é o default, claro. Né? Então, assim, e também porque homens são normalmente mais fortes fisicamente do que mulheres. Eles são maiores, eles têm mais músculos, então a gente, no geral, você não imagina que eles sejam uma vítima natural. Mas a gente vai ver que não só são, como são com bastante frequência. De novo, não tô tentando fazer uma falsa simetria entre o crime, entre os números, eu tô só falando que o modus operandi do agressor é muito parecido e a culpa e a vergonha e a manipulação emocional envolvida são iguais para os dois tipos de crime, tanto para homens quanto mulheres. Não só isso, tá, gente? Violência doméstica também entra crianças, idosos, então a gente independe de idade, de raça, de gênero, de orientação sexual. Mas vamos ao caso, né? Como eu falei, eu vi um documentário da BBC que chama Abused by My Girlfriend, ou Abusado pela Minha Namorada. Eu usei artigos do The Mirror, The Sun, Daily Mail, Criminal Matters por Medium.com e o One in Three Podcast. E para as estatísticas brasileiras, eu usei artigos da UOL, que eu vou mencionar mais pra frente. O caso. A gente vai falar de um menino chamado Alex Skill. Ele é de um par de gêmeos. Uhum. Ele nasceu e cresceu em Bedford, uma cidade pequena no condado de Bedfordshire, no sudeste da Inglaterra. E eu escrevi uma cidade pequena, mas assim, pensando bem, é uma cidade que hoje tem que hoje tem 107 mil habitantes. Então, para os padrões da Inglaterra, é uma cidade relativamente grande. Né? Porque as cidades pequenas aqui na Europa é tipo 30 mil pessoas, 5.500. Os gêmeos nasceram prematuramente em 1995, pesando menos de 1 quilo cada. Por isso, eles sempre foram meio que os tesourinhos da mamãe, sabe? Tipo, ela tinha um super cuidado, e principalmente com o Alex, porque ele nasceu um pouco mais frágil que o irmão. Então, ele era o tesourinho da mamãe, assim. Pelo que eu pude entender nas entrevistas e no documentário, nos artigos que eu li, a família deles era uma família super unida, super carinhosa, atenciosa, sabe? Típica família de classe média inglesa, sem nenhum problema grande. Eles cresceram sem nenhum trauma eu não encontrei nada de trauma, nada de nenhum problema grande na infância, então eles tiveram uma boa infância, uma boa adolescência. Uma vida normal. Uma vida normal. E dá pra ver que ele foi uma criança normal e feliz, porque a infância dele se estendeu até os 16 anos. Ele mesmo fala no documentário que até os 16 anos ele, tipo, não queria saber de namorar, de menina, ele só queria saber de jogar futebol. Ele era o crianção, sabe? Então, eu acho que dá pra ver quando uma criança é feliz, uma criança segura, quando ela não tem essa necessidade de crescer rápido, sabe? Quando ela tá tranquila na infância dela e na adolescência dela. E ele falava que ele fala que ele ama futebol, a vida dele é futebol, tudo que ele queria saber era futebol, tudo que ele queria estudar era futebol. Então, pra ele era uma coisa assim, ele era um crianção. Até que aos 16 anos, ele foi num show, porque um amigo dele estava performando nesse show. E lá ele conheceu uma menina chamada Jordan Worth, cuja amiga também estava performando nesse show. Então, ela foi lá pra ver a amiga, ele foi pra ver o amigo, eles se conheceram, isso é 2012, e eles começaram a namorar. Ela foi a primeira namorada dele. A Jordan, ela tinha feito ginástica na escola, tipo ginástica olímpica. Ela tinha ótimas notas. Ela era uma pessoa quieta, tímida, e que os amigos dele descrevem no documentário como uma pessoa adorável, uma pessoa tranquila, uma pessoa que todo mundo no início adorou.
E ela é uma menininha fraquinha, assim, magrinha, sabe? Com cara tipo de Avril Lavigne, sabe? Aquela menininha, assim, mionzinha. A ginasta tem que ser bem pequeno, né? Ginasta olímpico. Então, eu vou te mandar uma foto dela. De altura, né? Mas normalmente eles são fortes, eu não sei. Sim, eles são parrudos. Mas ela é bem magrinha, bem... Quer ver? Eu vou mandar uma foto dela pra você ver bem a estatura dela. Em comparação a ele, inclusive. Nossa, ela é bem pequena. Nessa foto ele já tá magro. Nossa, e ela é bem ainda magra. assim é bem magra e bem pequena. Ela parece um pirulito, porque é meio cabeçuda, né? De tão magrinha que ela é. É um pirulitinho, tadinho. Sim. Aos poucos, a personalidade da Jordan começou a aparecer pra família e pros amigos dele. O Alex estava completamente apaixonado, então ele não viu nada de todas as red flags que ela estava mostrando, porque ele estava apaixonado. E como era a primeira namorada dele, ele não sabia como estar num relacionamento. Ele achava que tudo que estava acontecendo com ele era o que as pessoas faziam em relacionamento. Era normal. Era normal. Entendeu? Ele não tinha com o que comparar. Mas ela foi ficando cada vez mais controladora e ciumenta. E começou com coisas bem, assim... pequenas. Inocentes. Ela pegou e ela começava a falar... para de usar cinza. Eu não gosto de você em cinza. Nossa, cinza é a cor real oficial do adolescente daqui. Tá todo mundo sempre de cinza. Sim. Ou... eu não gosto do seu cabelo desse jeito. Corta seu cabelo. Eu não gosto desse sapato. A gente precisa de um novo sapato pra você. Isso é o tipo de coisa que a gente que é mulher e... tá num relacionamento com um homem hétero, a gente precisa fazer, a gente precisa dar uma moldada neles de vez em quando, no estilo, né? A gente precisa fazer um esquadrão da moda nos namorados. Então a sociedade vê isso como uma coisa normal. E todo mundo viu isso como uma coisa normal, mas acabou ficando meio controlador, sabe? Tipo, eu não quero seu cabelo assim, eu não quero que você use essa roupa, eu não quero que você faça isso. E muitos ciúmes. Sabe? E daí começou a levantar a antena dos amigos, da família. Eu acho que todo mundo tem um primo legal ou um amigo legal que começa a namorar uma mina mala e daí todo mundo fala, putz, agora ele ficou chato. Tipo, sabe? Aquele cara que, nossa, ele apagou. É isso mesmo, sim. Eu entendo perfeitamente. Eu tenho 2 primos na minha família que foi assim também. Tipo, parece que acabou a luz deles, sabe? Tipo, alguém desligou a luz. Mas enfim. No aniversário de 18 anos dos gêmeos, o Alex estava se divertindo com os amigos numa festa na casa dele, que a mãe dele deu pra ele, que tipo, foi a festa, sabe? Porque ela falou, eles nasceram prematuro, nasceram com menos de 1 quilo, tiveram tantos problemas na infância, sabe? Por ser fraquinho, e hoje eles estão aí 2 homens fortes, bonitos, de 18 anos, saudáveis, corados. Então ela chamou umas 100 pessoas pra dentro da casa dela e fez churrasco, e fez música, fez a festa. E tava todos os amigos de infância dele, sabe? Tem até um amigo de infância dele no documentário que dá vontade de chorar quando você ouve ele falando do amigo, porque assim, é o amigo de infância mesmo, sabe? É tipo como se fosse o teddy bear, assim, dele. Tipo, eles estão junto pro que daí vier desde muito pequenos. Parecem irmãos. E daí, no meio da festa, todo mundo se divertindo, do nada, a Jordan começa a dar um chilique com uma menina de 15 anos por ciúme do Alex. E essa menina de 15 anos que tava na festa, ela era amiga da família. A família conhecia ela desde que ela era pequena. Pelo que eu entendi, era tipo aquela coisa, sabe aquela menina que cresceu assim na família? Que é meio que é prima, mas não é parente. É um primo que não é primo de verdade, mas é primo. Isso, sabe? Deve ser alguma coisa assim, tipo, as famílias eram muito próximas, eles viram ela crescer, então eles tinham um carinho muito especial por essa menina. Ela tava na festa, tranquila, era uma menina muito bonita, e a Jordan deu um chilique. Começou a humilhar a menina e gritar com a menina e, sabe, querer que o Alex ficasse do lado dela. A família inteira e os amigos acharam aquilo um absurdo. Eu tô achando um absurdo e eu nem conheço o Alex. Pois é, mas o Alex, como eu falei, é a primeira namorada dele, ele não tinha muita referência, então ele falou, deixa pra lá, é assim mesmo, né? Tá num relacionamento sério, é isso mesmo. Tipo, ele não entendeu, ele não tinha como comparar.
E também tem uma coisa, isso é em 2012, 2013. A gente pensa bastante em ciclo da violência, comportamento tóxico, comportamento manipulador. A gente pensa nisso agora, porque a gente tem um debate público nas redes sociais e nas grandes mídias, e em novela. A gente tem esse debate público sobre o que é violência doméstica. Mas, gente, 10, 15 anos atrás não era desse jeito. Essa conversa não existia, não. As coisas mudaram muito e graças a Deus em 10 anos. Sim, mudaram demais. Então, naquela época, eu acho que todo mundo ficou meio alertado, assim, tipo, ficou meio em alerta com essa red flag, mas ninguém sabia falar por que isso era tão grave, sabe? Ninguém veio explicar pro Alex o ciclo do abuso, entendeu? Ou a manipulação dentro do âmbito doméstico. Tipo, ninguém sabia como explicar isso. E também eles eram muito jovens, tipo, ela tinha 19 anos. E acho que eles meio que falaram, isso daí é uma menina nova sendo imatura, insegura. Deve ter bebido, tipo... Deve ter bebido, sabe? Não tem idade pra saber lidar com álcool ainda. Pois é, então eles meio que... Acho que todo mundo meio que... deixa pra lá. Que relevou, mas ela tinha uns comportamentos estranhos que a família não gostava. Nem a família, nem os amigos dele, sabe? A família condenou a atitude imatura e terrível da Jordan, assim como os amigos dele. E ela ficou puta com a família e com os amigos dele. Tipo, ela ficou super defensiva. Ela não aceitou que ela tava do lado errado. Tipo, quem é você para apontar o meu comportamento errado e me julgar pelo que eu fiz? Pois é. E o Alex, como eu falei, ficou do lado dela. Até que, um belo dia, ela quebrou o cartão SIM do telefone dele num ataque de ciúme, e foi aí que ele falou, mano, você é louca. Eu vou me distanciar de você. E daí ele terminou com ela. Ok. O que aconteceu? Uns dias depois, ela aparece na casa dele dizendo que tá grávida. Eita! E a mãe do Alex até falou, não, isso daí você tá querendo dar o golpe da barriga porque ele deu um chute, né? Ele te deu um pé na bunda. Então você vai fazer um teste de gravidez agora, aqui da minha casa, agora. Só que ela tava realmente grávida, ela não tava mentindo, não era golpe da barriga, ela tava realmente grávida. E até esse amigo de infância do Alex, no documentário, ele fala, foi tão bom quando ele terminou com ela, porque foi assim, todo mundo ficou, graças a Deus a gente tem o Alex de volta, o nosso Alex de volta. Mas durou pouco. Mas durou pouco, porque ela engravidou. A mãe do Alex falou então, olha, ela tá grávida, o filho é seu, então você não precisa voltar com ela, você não precisa casar com ela, mas você precisa assumir seu filho e ficar do lado dela pro que der e vier durante toda a gravidez, durante todos os 18 anos do seu filho. Filho é uma responsabilidade séria. E ele entendeu e assumiu o filho, né? Falou pra Jordan que ele ia ficar do lado dela durante toda a gravidez, que ele ia no médico com ela, que ele ia fazer tudo. Tudo certinho, como manda o livro. Só que a Jordan sumiu. Oxi. Desapareceu. Por quase um ano, ela desapareceu. Até que um belo dia chega a mensagem pra mãe do Alex, falando, você quer conhecer seu neto? Nossa, gente. E daí ela falou, obviamente que eu quero conhecer meu neto, né? O Alex não queria ver a Jordan. De jeito nenhum. Sim. Então, ele falou que ele queria conhecer o filho e que ele ia ajudar e assumir o filho e tal, mas ele não queria ver ela. Ele também estava muito machucado porque ela desapareceu por um ano. Então, a avó, né, a mãe do Alex, conheceu o menino, o filho dele, e ela arranjou um encontro entre o filho e o Alex na casa do avô dele. Tá. Porque o avô dele é muito próximo do Alex. Eles eram muito próximos, eles se amavam muito, eles tinham muito contato. Então o Alex pensou assim, se eu estiver na casa do meu avô, eu vou estar confortável, eu vou estar seguro. Então vai ser um bom lugar para conhecer o meu filho. Tá. E ele foi, conheceu o filho dele, se encantou com o menino, ficou apaixonado, virou um super pai logo de cara. Apesar da pouca idade e na pouca experiência de vida, ele fez o que ele precisava fazer, ele se conectou com o filho dele. Só que não demorou muito, a Jordan volta
pra vida do Alex. Eita. Pra ficar próximo do filho, ele convidou ela pra morar na casa dos pais dele. Ó o erro. O erro, né? Isso a gente tá em 2014. Ela volta, então mora com os pais do Alex e tá tudo indo maravilhosamente bem. A família tá super, assim, surpresa porque ela é uma ótima mãe. Ela é super cuidadosa e ela parece estar muito madura e muito crescida, sabe? Tipo, daí todo mundo falou, nossa, a maternidade realmente fez ela amadurecer muito, mudou ela, né? Então, eles estavam felizes, virou uma grande família, não demorou muito, ela e o Alex reataram o relacionamento, começaram a ficar, e tava todo mundo feliz, morando debaixo do mesmo teto, até que um dia a Jordan tá dirigindo e ela vê a tal menina de 15 anos que tava na festa. Mas que obsessão com essa menina! Pois é. E daí ela abre a janela do carro e começa a gritar, tipo, obscenidade, abuso pra menina no meio da rua. Que nem uma louca. Gente! Descompensada. Né? Carla Zambelli. Carla Zambelli. Troféu Carla Zambelli. Troféu Carla Zambelli, gente. E daí a família fica sabendo e a mãe do Alex fala pra ela, olha, você vai morar dentro da minha casa, você não pode agir dessa forma. Sabe, você não pode agir dessa forma com os nossos amigos, com pessoas que a gente conhece há muitos anos. Não é assim, esse tipo de comportamento não vai ser tolerado dentro da minha casa, não. E daí ela fala, ah é? Então tá, então eu vou sair da sua casa. E daí ela fala pro Alex, você tem que escolher entre sua família e eu. Nossa, gente, já começa errado, né? Só que daí o que acontece? É teu filho, né? Ele tava apaixonado pelo menino já, ele já tava louco pelo filho dele, ele tava amando se conectar com o filho dele, então pelo filho ele sai de casa e segue a Alex. O erro. E eles vão morar junto com os pais dela. Até porque ele ficou com medo de perder porque ela sumiu por 1 ano. Se ela sumiu uma vez, ela poderia subir de novo, né? Ela podia sumir com o filho dele de novo, então ele tava desesperado, ele só seguiu ela, né? Eles se mudaram, então, pra casa dos pais dela, né? E ela começou a ficar com cada vez mais ciúmes do Alex. Voltou o comportamento de antes. Voltou o comportamento de antes vezes 10. No ano que ela sumiu, que ela tava grávida, que ela desapareceu da face da terra, ela não sabia o que o Alex estava fazendo, então agora ela estava acusando o Alex de ter sido galinha e ter comido todo mundo nesse meio tempo. Se ele quisesse, ele estava no direito dele de ser galinha, como é que ele Sim, quisesse. Porque eles tinham terminado e ela literalmente sumiu da face da terra. Sim. Então assim, mesmo que ela tivesse, você é um galinha, tá bom, e se eu tiver comido todo mundo, por que isso te diz respeito? Não, ela tava puta, ela tava com síndrome de corno retroativo, sabe? Ela tava super emputecida, ciúme retroativo. Ela mudou o telefone dele. Ela comprou outro telefone, outro SIM card, pra que ele não contactasse mais os amigos e a família dele. Ela confiscou o PlayStation dele, porque ele costumava jogar online com os amigos. Ela confiscou o PlayStation. Ela confiscou a conta do Facebook dele. Ela falou que ele traía tanto ela, mesmo isso nunca sendo verdade. Ela falou que ele traía tanto ela, que ele era tão galinha, que ela ia ter acesso à conta dele. E ela trocou o nome dele no Facebook pra Alex, com um I. Pra quê? Para as pessoas não acharem. Nossa, gente, que louca! Tanto que os amigos dele ficaram procurando, porque ela deletou um monte de gente, ela tomou conta do Facebook dele. E daí os amigos ficaram procurando a conta dele e não acharam por meses. Daí depois, quando eles acharam, eles viram que era tipo Alex. E que ela que controlava. Por quê? Porque quando alguém tentava mandar mensagem pra ele, a mensagem que eles recebiam de volta era: para de me contactar. Pra você ter uma ideia, o avô dele, que era tipo um pai pra ele, que era super próximo dele, mandou uma mensagem de feliz aniversário falando: oi, aqui é seu vovô, beijos, parabéns pelo seu dia, não sei o quê. E o avô dele recebeu uma mensagem: por favor, não me contacte mais. Nossa. Então todo mundo sabia que isso não era o Alex que tava controlando essa conta no Facebook, né? E pelos próximos 2 anos, gente, ela conseguiu isolar o Alex completamente da família e dos amigos dele. Que é o que o abusador faz, né?
Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu não quero fazer uma falsa simetria, eu não quero comparar violência doméstica contra homens com violência doméstica contra mulheres, mas a gente vai vendo que o modus operandi do agressor é igual, a manipulação, te isolar dos seus amigos, te isolar da sua família, ciúme, controle do que você veste, de como você usa seu cabelo, entendeu? E a gente vai ver que esse controle dela vai pra todas as áreas da vida dele. Pra você ter uma ideia, a mãe dele não tinha ideia de onde ele tava. Nossa, gente. Ela tava tão desesperada pra contactar, porque o telefone dele não tava funcionando, tinha mudado, o Facebook dele não era ele que tava controlando. Ela tava tão desesperada pra falar com o filho dela que ela pegou aquele, tipo, mobile bank, que é tipo um Pix. Sim. E ela fez uma transferência de £1, de uma libra. De uma libra. Só pra mandar mensagem: filho, eu te amo, tô com saudade. Nossa, gente. E ela recebeu uma mensagem de volta: eu te odeio, não me contacte mais. Até a conta bancária dele, ela tava controlando. Uhum. Gente, esse cara tava em cárcere privado. Pois é. Ele tava... E é uma coisa tão insidiosa, sabe? É uma coisa... A manipulação, ela é tão, assim, insidiosa, ela vai tão aos poucos, ela vai tão... De uma forma tão maliciosa, tão horrível, que você nem percebe que aquilo tá tomando conta da sua vida. E quando você vê, você já tá inteiro tomado por aquilo. Você já tá inteiro na mão da pessoa. E ele tava só feliz de estar passando o tempo com o filho dele, sabe? Ele só queria passar tempo com o filho dele. Eu tenho a impressão, eu posso estar falando merda, normalmente estou, mas eu tenho a impressão, vendo esses casos que a gente já cobriu aqui, que homens manipulam as mulheres com dinheiro e mulheres manipulam homens com os filhos. Tipo, eu vou deixar ele sem a guarda dos filhos, eu vou proibir ele de ver os filhos. Eu tenho essa impressão. Eu não sei, não tenho dados concretos, mas eu tenho... pelas histórias que a gente conta aqui, eu tenho essa impressão de que mulheres usam os filhos pra manipular os homens, sabe? Nesse tipo de situação. A gente já fez, inclusive, um caso, há alguns meses, da mulher que matou os filhos pro marido não ter, né? Lembra, o marido viveu com uma relação abusiva por anos, ela traía ele com o vizinho, ele teve que aceitar tudo pra não perder a guarda dos filhos, porque sempre que ele tentava sair fora, ela ameaçava tirar a guarda, ele chegou aquela solução dele de dormir no porão da casa pra não conviver com ela, mas ficar com as crianças. E quando ele chegou, finalmente criou coragem pra terminar o relacionamento, ela matou os filhos. Pois é. Pra ele não ter. Então, assim, a gente sabe o que acontece. Não dá pra te falar estatisticamente. Então, posso estar falando merda, mas eu tenho essa impressão, sabe? Gente, isso a gente tá falando das mulheres que são abusadoras. A gente não tá falando que toda mulher faz isso, tá? Eu acho que é meio óbvio. A gente não tá falando de toda ex-mulher, gente. A gente tá falando de mulheres que abusam seus maridos, agressoras, tá? Mulher tóxica. Nessa fase do relacionamento, o abuso da Jordan tá especificamente, assim, sendo emocional. Abuso emocional. Ela não partiu pro abuso ainda físico, financeiro e de propriedade, ela tá no abuso emocional carregado. Um belo dia, ela chega pro Alex e fala: sua mãe ligou. O seu avô faleceu. E o Alex chorou desesperadamente, que nem uma criança, porque ele era super próximo do avô. O avô era a pessoa que ele mais amava na vida. E ele fala: meu avô é a pessoa que eu mais amo na minha vida. E ele chorou, desesperado, começou a se sentir culpado por não ter visitado o avô nos últimos meses, por não ter telefonado pro avô, por não ter procurado o avô. Ele chorando, desesperado, se sentindo um lixo por horas. Até que ela pega e fala: por que você tá se sentindo culpado? Ele tá vivo. Gente, essa mina é um monstro. Ela tinha inventado isso, tipo, porque ela, sei lá, ela tava entediada, não sei. Ela tirou essa história do cu, só pra torturar o cara. Em 2016, eles se mudaram pra uma casa só deles em Stewartby, no mesmo condado. No primeiro mês, estava tudo às 1001 maravilhas. Tanto que, assim, no ciclo do abuso, eles estavam na lua de mel. Sabe, que tá tudo bem, tá tudo calmo, são meses, às vezes, de calmaria, né, não tá acontecendo nada demais, tanto que eles decidiram, inclusive, engravidar de novo.
Ai, gente, não. O que aconteceu quase imediatamente. Ah, claro que sim. Porque ela é nova, então ela, né? Ai, aquele eu útero sei. fresquinho. Lembra da Diane Downs, que ela passava perto da cueca, ela engravidava? Sim, eu sei porque a minha família inteira, por parte de pai, é assim. E por parte de mãe também. Quando eu não tô tomando pílula, eu não deixo um homem passar perto de mim. Eu não deixo um homem suspirar no meu ouvido. Porque eu morro de medo, minha família inteira é tudo um... Mas como todo relacionamento abusivo, a lua de mel acabou e foi dando espaço para cada vez mais abuso, né? Para isolar mais o Alex, a Jordan começou a implicar com o trabalho dele. Que não era assim um trabalho maravilhoso, lá grandes coisas, mas era um trabalho bom, que pagava razoavelmente bem e ele gostava muito do trabalho. Então ela começou a implicar até ele largar o emprego. Mas eles vão viver do quê? Não, ela tinha... Nessa fase, ela estava na universidade. Ela entrou na Universidade de Hertfordshire, no condado vizinho, para estudar artes. E o plano dela era se formar e ser professora. Imagina essa mina como professora. Então eu acho que ela estava recebendo dinheiro, tipo, empréstimo de estudo, sabe? Bolsa de estudo. Não, tudo bem, mas ela tem 2 crianças para sustentar, né? O empréstimo de estudante mal sustenta uma pessoa. Pois é. Mas, não, ela também devia receber alguma pensão do governo por causa dos filhos. Ah, tá. Mas assim, mano, ela implicou pra ela, o dinheiro não era importante. O que era importante era ela vigiar o Alex. Era ela tá em cima desse homem o tempo todo, sabendo o que ele tava fazendo. Tanto que ele largou o emprego, depois dela infernizar ele largou o emprego. E com os filhos no daycare o dia inteiro e ele sem fazer absolutamente nada, sem ter o que fazer o dia inteiro, ela fazia esse homem ir pra faculdade com ela e sentar no carro enquanto ela tava na aula. Mano. Ele ficava no carro esperando ela. Eu não sei nem o que falar. E agora eles estão morando na casinha deles, né? Isso é 2016, eles já estão na casa deles, ela tá grávida. Nossa, estudando há 4 anos já, essa loucura. Pois é. Com toda a privacidade do mundo na casinha deles, o abuso começa a escalar para abuso físico. E quando eu falo escalar, a gente vai assim de 0 a 100 em questão de segundos. É tipo um Tesla. No início, ela batia nele com uma escova de cabelo que ela tinha no carro. Ele falou no documentário que às vezes ele tava no carro assim distraído, olhando pela janela, pensando na vida. Ela ficava puta porque ela não sabia o que ele tava pensando e dava com a escova de cabelo nele, na cabeça dele. Gente, ela não quer deixar ele pensar. Não. Ela quebrou o dente dele com essa escova de cabelo em um dos ataques dela. Em casa, ela começou a forçar ele a dormir no chão. Porque ela falava que não tinha espaço pra ela e pras crianças e pra ele na cama. Então ela dormia com as crianças na cama e ele dormia no chão. Ele falou que ele juntava, assim... Essa parte corta meu coração. Ele juntava as roupas dele num travesseirinho, sabe? Pra ele usar como travesseiro. E dormia no chão. Mano. Ela criou o hábito de bater na cabeça dele com uma garrafa várias vezes ao dia. Às vezes ele tava dormindo e ele acordava com uma pancada na cabeça. E ela fazia aquele negócio de, tipo, ele tá dormindo, daí ela dava uma pancada na cabeça, ele acordava todo zoado. Desnorteado, obviamente. Desnorteado, e ela fingia que nada tinha acontecido. Tipo, ela, do que você tá falando? Gente. Gaslighting total, assim, ela, do que tá acontecendo? Que pessoa demente. Ela, mano, é de uma ruindade, sabe, que eu não consigo entender. Quando ele, entre aspas, se acostumou com a dor das garrafadas, ela começou a usar um martelo pra bater nele. Não demorou muito, ela começou a usar facas. E ela não perfurava ele, ela batia nele com a faca e cortava a pele dele, tipo, ao invés de cortar fundo, de cortar com a faca perpendicular à pele, ela cortava com a faca paralela à pele, tipo, slash. Sim, é como se ela desse... Tá, entendi. Como se ela tivesse skinning, sabe? Ele. Fatiando um bife, Fatiando um presunto. Fatiando presunto, tá. Ela também passou a controlar tudo o que ele comia. Ele chegou a emagrecer 25 quilos
Em poucos meses. E ele não é um cara grande, gente. Ele não é um cara malhado, ele é um cara magro. E por quê? Ela, não tem porquê. Porque é uma pessoa ruim, é isso. Que é uma pessoa horrível. Que se você controla o quanto a pessoa dorme e o quanto a pessoa come, é muito mais fácil de dobrar ela. A gente vê isso em seita, né? É. Eles deixam a pessoa trabalhando, sem dormir, com a comida controlada. Você não pode comer tudo que você quer. E daí, quando você vai ver, é facinho manipular uma pessoa. Depois de dias sem dormir, você manipula qualquer pessoa para fazer o que você quiser. A gente acha que a gente é forte, mas pouco tempo sem dormir, sem comer direito, a gente fica bem zoado. Eu fico 5 horas sem comer uma coisinha, eu já fico meio vulnerável. Não, gente, tô tentando trazer leveza pra esse episódio que tá pesado. Vai ficar pior, tá? Em uma madrugada de fevereiro de 2017, 5 anos já desse tormento, o Alex liga pro avô dele pedindo ajuda. Algumas fontes falam pai, outras fontes falam avô. Eu acho que é o avô dele, se não me engano. Ele liga pro avô dele pedindo ajuda. Ou ele manda mensagem pedindo ajuda. E o avô dele vai até a casa deles. E quando ele chega, a casa tá escura. E ele bate na porta e o Alex só fala, não, vai embora. Tá tudo bem. Relaxa. A polícia é chamada. E a polícia entra na casa pra investigar. E foi o que eu tava falando no início. A polícia vai direto nela, porque ela é essa mulher mionzinha, pequenininha, magrinha. Esse pirulito do capiroto. Ela tá bem. Ela tá inteira. E daí eles falam que, sim, eles brigaram, discutiram, mas que tá tudo bem. E daí o policial fala pra família do Alex que ele tá mancando, mas que tá tudo bem. Ela tá bem, ele tá bem, ninguém tá machucado seriamente. Por quê? Porque eles não viram o corpo inteiro do Alex. Ele provavelmente nessa hora tava com um moletom, ele tava cobrindo, né, os ferimentos dele, ele tava agindo como se não tivesse nada demais, porque ele se arrependeu de ter chamado ajuda. Essa mulher deve ter feito um inferno depois desse episódio. Umas semanas depois, eles foram num show do Bastille, em Leeds. E Bastille era a banda favorita dele. Tanto que no documentário o amigo dele fala que eles estavam sempre cantando Bastille, as músicas do Bastille. E ele fala, poxa, quando o Alex sumiu, né? Quando o Alex foi morar com ela, eu não consegui ouvir Bastille sem chorar. Eu podia estar na balada, podia estar num clube com os meus amigos, bebendo. Começava a tocar Bastille, eu começava a chorar, porque eu perdi meu melhor amigo, eu perdi meu amigo de infância, sabe? Eu não sabia onde ele tava. Pra esse pirulito do cão. Ele não sabia onde o amigo dele tava, cara. Se o amigo dele tava bem, se o amigo dele tava... Sabe? E claramente o amigo dele não estava bem. Mas a Jordan e o Alex vão num show do Bastille, que era a banda favorita dele. E eu acho que ela viu que ele tava se divertindo, que ele tava feliz, que eles estavam, sabe, saindo. Na manhã seguinte ao show, o Alex foi acordado com ela derramando água fervendo nas costas dele. Mano. E eu fico pensando, tipo, você é mãe, sabe? Suas crianças estão vendo isso. Você é mãe de um homem, de um menino, sabe? O menino é a cara do seu namorado. E as crianças veem isso e acham que é normal, que, tipo... Que é assim que se vive. Essa técnica de tortura com água fervendo virou uma favorita dela. Ela comprou um detector de mentira na internet. Que é um brinquedo. Renata, é um brinquedo. Sim, tem aplicativo que você usa. Pois é. Que é um negócio que você coloca a sua mão. Ela fez ele colocar a mão e começou a fazer perguntas se ele tinha traído ela, esse tipo de coisa. E quando o brinquedo, porque é um brinquedo. É um brinquedo, gente. Apitava, ela tava com um kettle, sabe, de água fervendo na mão. E ele tinha que sair correndo, ele teve que sair correndo e se trancar pra ela não queimar ele. Mas, tipo, tem até uma foto, depois eu vou te mostrar, ele tá com o braço queimado, assim, tipo a pele, sabe, em carne viva. Em maio de 2017, a filha deles nasceu. É a segunda criança, a filha deles nasce. Isso tudo. Nossa, ela fez tudo isso grávida? Sim! Gente. 3 dias depois, a Jordan já tinha começado uma nova onda de abuso contra o Alex. Tipo, ela não esperou nem... Ela não tirou nem licença maternidade do abuso, sabe?
No dia 3 de junho, os vizinhos chamaram a polícia reportando que eles estavam brigando e que eles tinham ouvido o Alex gritar: sai de cima de mim, para de me machucar. Quando a polícia chegou, eles acharam uma faca de pão no chão, o banheiro todo ensanguentado e o Alex com uma toalha ensanguentada enrolada no braço para estancar o sangue. Ele tinha um corte fundo, bem fundo na mão, e é um corte que ele até fala que se tivesse, os médicos falaram que se tivesse sido 1 centímetro pro lado, ele teria morrido. Nossa. Mas, tipo, ela destruiu o tendão dele, pra você ter uma ideia. Nossa. Gente, isso com uma faca de pão, tá? Uma faca serrada de pão. E uma menina daquele tamanho, né? Não dá pra entender, gente, não dá pra entender. É a força dos doentes, né? Aquela força da loucura, sabe? De uma pessoa que tá descompensada. Só pode ser, né? Sim, sim. E você sabe que quando a gente fala de homem em uma situação de abuso de violência doméstica, eu acho que a gente tem essa ideia de como é que um homem que é tão forte não meteu a mão na cara dessa mulher? Entendeu? Que é mais forte, que é maior do que ela. O abuso não é só uma questão de física, é uma questão de dominação psicológica também. Sim, mas eu acho que não é só isso. A pessoa que abusa, ela não abusa um homem tóxico, um homem que vai revidar. Ela abusa uma pessoa que ela sabe que não vai revidar. Essa pessoa que acaba em violência doméstica, esse homem que acaba em violência doméstica, eu acho que é aquele tipo de homem que jamais levantaria a mão ou a voz para uma mulher. E ela sabe disso. Ela sabe que ele é inofensivo. Então, sabe? Ela sabe que ele não vai revidar. Tanto que ele teve a oportunidade de revidar várias vezes. Ele podia ter revisado e ele nunca fez isso. Ele nunca se defendeu. Porque pra ele, tipo, bater numa mulher era uma coisa, sabe, fora da realidade. Era uma coisa que ele jamais faria. Claro. Ele foi levado pro hospital e ele ia passar por uma cirurgia, mas a Jordan convenceu ele a voltar pra casa. Pra polícia e pro pessoal do hospital, pros médicos, ele falou que ele estava seguro em casa, que não tinha nenhum tipo de abuso ou perigo em casa e que ele tinha feito o corte no próprio braço. Tipo, ele se machucou. Uns dias depois, os vizinhos ligaram pra polícia de novo, dizendo ter ouvido uma briga na casa. Por sorte, o policial que tinha socorrido o Alex dias antes reconheceu o endereço, vindo na chamada. Daí ele deu um pulo e ele falou, eu vou lá. Ótimo, ainda bem. E esse policial, ele fala que ele carrega muita culpa dele não ter, na primeira vez que ele viu o Alex, dele não ter ajudado, ele não ter reconhecido que o Alex era uma grande vítima de abuso doméstico, sabe? Então ele carrega, porque ele é um policial novinho, que não é muito mais velho que o Alex. E ele fala, eu carrego muita culpa, eu devia, na primeira vez que eu fui lá, que eu vi ele, eu devia ter levado mais a sério que ele, um homem, é vítima de violência doméstica. Então, por sorte, esse homem, esse policial, reconhece o endereço do Alex e corre pra casa dele. Pelas imagens da câmera da farda do policial, que a gente vai compartilhar no nosso Insta, dá pra ver que o Alex tá extremamente magro, pálido, todo machucado, e quando ele fala com o policial, ele tá olhando pro chão, como se ele fosse um animal. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. É que travou. Tá. Travou sua imagem, eu não sabia se tava ouvindo. A gente vai postar, gente, até pro pessoal da Aurelo, as fotos do abuso que tem documentado aqui. A gente nem pode colocar isso no nosso Instagram aberto, porque não pode. Pros apoiadores vai. Então, se você é apoiador, você já sabe que vai ter imagem forte. Eu vou colocar um anúncio de qualquer jeito na mensagem, mas vai ser, se você tá sensível, não tá num dia bom, ignore o nosso e-mail. Mas no nosso Insta a gente pode colocar as imagens da farda do policial, que dá pra ver como que o Alex tá, que é pra vocês terem uma ideia, gente, que é um menino saudável, jovem, que tá parecendo um animal. Gente, não, ele parece, no final, aquelas vítimas de campo de concentração. Sim. A magreza do rosto, ele tá até, tipo, sabe quando a pessoa tá muito magra, que parece que ela tem o maxilar muito grande, os dentes muito grandes, tão magra que a pessoa tá, fica meio com cara de cavalo, né? Sabe quantos quilos ele tava pesando nessa época? Quanto? 45 quilos. Nossa, gente. É um homem do nosso tamanho, Renata. Com 45 quilos. Você vê as fotos, é assustador. Ele parece usuário de droga. Uhum.
De droga pesada. De droga pesada, sim. Ele continua falando pro policial que todos os ferimentos foram feitos por ele mesmo e que tá tudo bem, que não existe abuso, que eles só brigaram um pouco e se alteraram um pouco, mas que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem e que a polícia não precisa ser envolvida. Esse policial faz uma coisa que dá, assim, vontade de dar um beijo na boca dele. Esse policial fala, não tem problema, Alex, você pode só me acompanhar até a viatura, por favor? Pra gente conversar, né, separar o casal. O Alex vai, senta na viatura, e na viatura o Alex continua falando, não, tá tudo bem, não se preocupa, isso daqui fui eu que fiz comigo mesmo. E daí o policial desliga a câmera da farda e fala, Alex, eu sei que isso não é eu sei que isso não é a verdade. Você não vai sair dessa viatura enquanto você não falar a verdade. E é só eu e você, eu desliguei a minha câmera, é só eu e você dentro desse carro. E daí o Alex quebra. E daí que ele fala, foi ela, ela fez tudo isso, eu nunca bati nela. E daí ele conta tudo, só que ele ainda fala pro policial, mas pelo amor de Deus, não deixa ela saber que eu te contei isso. Fala que você vai prender ela pelas acusações que os vizinhos falaram, porque não fala que eu falei. Tipo, ele ainda tá morrendo de medo. Claro, imagina, olha o que essa menina fez com ele, eu tô horrorizada com as fotos. Bem, ele foi levado pro hospital pesando menos de 45 quilos, como eu falei, completamente machucado, cheio de hematomas, cortes, queimaduras pelo corpo todo. Os médicos disseram que ele tava há 10 dias da morte. Gente. Porque ele tava num estado de exaustão subnutrição também, e de subnutrição que ele ia morrer. O corpo dele tava num trauma tão forte. No hospital, ele comeu aquela comida de hospital, ele falou que foi a melhor comida que ele tinha comido em meses. Você vê a fome que esse maluco tava passando, né? Mano, comida de hospital, tipo, a comida mais black que tem, né? Uma sargento ligou pra mãe dele dizendo, seu filho tá seguro agora. Nossa, imagina essa mãe. Imagina receber essa mensagem, essa ligação. E da mãe dele, como assim? O que aconteceu? Ela machucou ele? Nossa. E daí a polícia falou... ele foi queimado, esfaqueado e cortado. E daí a mãe dele, né, foi socorrer ele, foi socorrer os netos e... Enfim. Nas entrevistas da polícia com a Jordan, ela admite absolutamente nada. Ela diz que ele dormia no chão porque não tinha espaço na cama, porque ela dormia com as crianças. E que, às vezes, ela não tava com fome, então ela não cozinhava. E era por isso que ele tava tão magro. É porque ele é incapaz de comer uma bolacha, né? Uhum. Cara, tá bom. Tá bom. Na entrevista com ela, quando eles perguntam por que ele tá tão machucado, ela diz... Eu acho que ele tá irritado, porque hoje a gente tem tudo que a gente sempre quis ter, mas nós não estamos felizes. Isso, esse é o problema dele, não é as queimaduras, os cortes. Não, ele tá fazendo isso com ele mesmo porque ele não tá feliz. No dia 28 de setembro de 2017, a Jordan foi indiciada por danos corporais graves e comportamento controlador e coercivo. Ela se declarou culpada e recebeu 2 sentenças de 7 anos por ferir com intenção e danos corporais graves, a serem servidas simultaneamente, e mais uma sentença de 6 meses por comportamento controlador e coercivo, a ser servida consecutivamente. A Jordan foi a primeira mulher no Reino Unido a ser condenada pelo crime de comportamento controlador e coercivo. Olha, é um bom precedente, né? Normalmente esse tipo de acusação vai para um homem. Ela cumpriu parte da pena e já está em liberdade. Ela ficou o quê? 4 anos presa? Menos que isso. Ela não cumpriu nem metade. Não suficiente, ela está noiva. De um pedreiro chamado... Gente! De um pedreiro chamado Adam Staff, de 28 anos, cujos amigos estão desesperadamente alertando ele pro fato dela ser uma psicopata. E ele tá, não, gente, relaxa, eu controlo a fera aqui. Mário camisa de força. Mário camisa de força. Gente, como que você vê? Gente, esse homem não quer ser salvo, gente. Gente, a BBC, ela é tipo a Globo do Reino Unido. Se a BBC fez um documentário sobre esse caso, todo mundo assistiu. É tipo, com certeza,
todo mundo do Reino Unido, se não assistiu, ouviu falar desse documentário. Como? Ele foi no Good Morning Britain, ele foi no, sabe, ele foi em vários desses programas de televisão da BBC. Ele tava em tudo quanto é lugar. Pra mim esse cara tá no mesmo nível da mulher que casou com o maníaco do parque. Sim. Esse homem não quer... tipo, ele tá vivendo no mundo dele, sabe? Esse não pode falar que ele foi enganado. Ele não pode falar que ele não sabe do que ele tá se metendo. Olha as fotos do Alex na internet. Sabe, tipo, esse homem escaldado, gente. Não, eu vi as fotos, eu fiquei tão horrorizada que a Natália achou que eu tinha travado. Não era só uma careta permanente de desgosto na tela. Não, gente, é sério, vocês vão ver, as fotos que a gente vai postar que são mais tranquilas, vocês já vão ver o estado em que ele tava, sabe? Não dá, assim, não dá. E as crianças? As crianças hoje estão com os avós e com o Alex. O Alex, graças a Deus, fez a recuperação toda, ele sobreviveu, tá bem. Hoje ele conversa e dá palestras para policiais e profissionais da saúde, contando a história dele, alertando para o estigma que a violência doméstica tem quando a vítima é homem e que sinais você deve procurar quando a vítima é um homem. Ele também é coach de um time de futebol para jovens patrocinado pela instituição Mankind Initiative, que ajuda homens a escapar a relacionamentos abusivos e situações de violência doméstica. Segundo o site da Mankind, que é mankind.org.uk, 1 em 3 vítimas de violência doméstica são homens. É por isso que uma das minhas fontes foi o podcast One in Three podcast. No Reino Unido, 1 em cada 6 homens e 1 em cada 4 mulheres serão vítimas de abuso doméstico no decorrer de suas vidas. Eita. Contando todos os crimes de violência doméstica, 25% são cometidos contra homens, porém, em programas de apoio à vítima, apenas 4,7% das vítimas recebendo ajuda são homens. Eita. 11% das vítimas homens consideraram suicídio, contra 7,2% das vítimas mulheres. Esse é um crime que está crescendo, tanto na Europa quanto no Reino Unido. E a gente não sabe se está crescendo porque as mulheres estão mais afrontosas ou se elas sempre foram afrontosas e abusivas. Agora os homens estão criando coragem. Né? Os homens estão criando coragem, mas para mim a estatística mais agravante, o motivo pelo qual eu quis fazer esse episódio... 66% dos homens que ligam para Mankind Initiative nunca falaram para ninguém que sofrem abuso doméstico. 64% disseram que eles nunca iriam ligar para Mankind se a ligação não fosse anônima. Nossa. Então 64% dos homens que ligam falam, não, eu prefiro apanhar do que ligar para alguém e falar que eu tô sofrendo abuso. Então é um estigma que a gente lutou tanto para quebrar nas mulheres, sabe, para que as mulheres venham à tona com as suas histórias, os seus testemunhos e não tenham medo de falar, não tenham medo de procurar ajuda. A gente lutou tanto para que elas não tenham esse estigma, para que a gente como mulher não tenha esse estigma, não carregue esse estigma, essa vergonha, essa culpa. E os homens ainda estão lá atrás, nesse ponto. No Brasil, a gente sabe que a violência doméstica tem proporções absurdas e que as mulheres não só são a maioria, como são a maioria esmagadora, né? Por exemplo, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio do Datafolha, revelou que 1 a cada 3 mulheres brasileiras com mais de 16 anos já sofreu violência física e ou sexual de parceiros ou ex-parceiros. Isso é 33,4% das mulheres. Esse índice é maior que a média global de 27%. Segundo o Universa da UOL, durante o primeiro ano da pandemia, por exemplo, a cada minuto, 8 mulheres apanhavam no Brasil. Nossa. No mesmo período, 2,1 milhões sofreram ameaça com faca ou arma de fogo e 1,6 milhão foi espancada ou sofreu tentativa de estrangulamento. Graças a Deus, no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, que, como eu falei, para mim, pelo menos, é motivo de orgulho, porque é uma coisa que a gente não vê em outros países mais desenvolvidos, inclusive que o Brasil. Só que os homens ainda têm que apelar pro Código Penal comum.
tipo, como uma violência comum. Só que a gente sabe que violência doméstica não é uma violência comum. Ela tem ciclos e ciclos, o abuso tem ciclos, o abuso tem uma manipulação diferente, tem criança envolvida, tem família envolvida. E acontece dentro da sua casa. Então, torna difícil até a sua fuga. Pra onde você vai correr? Sim, e normalmente inclui a violência financeira, né? Sim. A violência de... Que nem a Jordan, ela fez ele largar o trabalho, ficar completamente dependente dela. Ela roubava a carteira dele, ela controlava a carteira dele. Ele não podia receber nada de dinheiro sem passar por ele. Eu não posso falar nomes, mas eu tenho uma amiga, inclusive, que já dividiu comigo que o namorado dela sofria esse tipo de abuso financeiro da ex-esposa. Sabe? De falar, tipo, tudo que ele ganhava ia direto pra esposa, ela controlava, ele recebia uma mesada. Tipo, ele não tinha acesso ao próprio dinheiro. E... Então a gente também não pode, sei lá, fingir que não existe, sabe? Porque é um crime que existe sim contra homens. Eu já vi algumas... só uma última consideração que eu queria fazer nesse episódio. Eu já ouvi algumas mulheres feministas maravilhosas, que eu amo, que eu respeito, mas falando assim, eu não tenho pena de homem. Eu não tenho pena de homem. Porque homem bate mulher o tempo todo, homem abusa mulher o tempo todo, então se eles agora... Se tem homem que é vítima de violência doméstica, eu não tenho pena. E eu acho isso tão triste, gente, porque, tipo... A gente sabe que é infinitamente menor do que a violência contra a mulher, mas assim... Uma vítima é uma vítima. Eu acho que 2 erros não fazem um acerto, sabe? O fato de que, nossa, o homem está apanhando, mas mulheres também apanham. Ok, mas uma coisa então, não anula a outra. Tipo... Isso não é uma equação de segundo grau, sabe? Tipo, não vai... a justiça não vai ser feita. As mulheres que apanham todos os dias não vão apanhar menos porque um homem está apanhando a esposa. Exatamente. Tipo, não equilibra a balança pro nosso favor. Exatamente. Sabe? Não. Então, assim, eu acho que uma vítima é uma vítima. Se você é vítima de abuso, você é vítima de abuso e pronto. Não interessa a sua idade, sua cor, sua classe social, não interessa nada, gente. Se é vítima e você tem que ter apoio e acolhimento. E... eu também já... Uma outra coisa, falando bem friamente, bem estrategicamente, eu acho que é extremamente importante que a gente reconheça a violência doméstica contra homens e que a gente traga isso para o debate público, porque um homem que está acostumado a ter tudo, que está acostumado a, sabe, a não pensar em violência, não pensar em estupro, não pensar em nada acontecendo contra ele, eles só vão começar a apoiar mulheres vítimas de violência quando eles entenderem que eles também sofrem isso, quando eles verem que afeta eles, entendeu? O homem, no privilégio masculino dele, ele só vai se mexer para ajudar as mulheres quando ele vê que ele é a vítima desse sistema também, quando ele entender que ele também é vítima do patriarcado. Daí que ele vai começar a se mexer. É igual, sabe, pra tudo é assim, gente. E homens, pelo amor de Deus, os poucos homens que ainda ouvem esse podcast. Ainda tem alguns. Tem pelo menos 20, eu acho que era 24 ou 25% da nossa audiência é homem. Então, é da raça homem. Da raça homem. Gente, homens, entendam que vocês não podem lutar contra as feministas. Vocês estão no mesmo barco que a gente. Vocês são vítimas do patriarcado também. Então, parem de brigar com a gente, que é feminista, e se junta, sabe? Se junte, companheiro, venha. Gente, sabe? Vocês estão apanhando, galera. Eu acho que o sistema em que a gente tá, ele só beneficia o 1% milionário. Não interessa se você é homem ou mulher, você tá sendo oprimido pelo patriarcado do mesmo jeito, só que de formas diferentes. Então, eu acho que na verdade, o que acontece é que a gente tá buscando uma vida melhor pra todo mundo. Então parem de lutar contra a gente, juntem-se a gente, juntem-se a nós feministas, porque vocês não estão recebendo... Se você é um homem pop, você não tá recebendo nada de benefício. Se você não é o Elon Musk, seus pais, se você não é um filho das Esmeralda de sangue, você tá sendo oprimido por esse sistema da mesma forma, assim, tanto quanto as mulheres, só que de um jeito diferente. Exato. Mas é isso, gente. Essa é a história do Alex Kill, que tá vivo, tá bem, com os filhos dele, tá bem. Esse é meu roteiro, essa é a minha pequena deselegância de ter feito esse roteiro com uma vítima homem
no mês de violência contra as mulheres, no mês de conscientização de violência contra as mulheres. Uma pequena indelicadeza, eu peço desculpas mais uma vez. Nossa, eu não conhecia essa história, eu tô chocada, porque normalmente as coisas, os documentários da BBC e tal, respingam um pouco aqui. A gente tem uma audiência também, né? Porque eu adoro os documentários da BBC. Eu tô chocada dessa menina não só tá solta, como tá noiva. Pois é. E você aí solteira, sem saber o que fazer no sábado à noite. Eu acho que tinha que fazer o lance atenção, pica-pocket, tipo, essa mina, vê essa mina na rua e grita, atenção, capiroto! Atenção, abusadora! Eu acho que todo mundo que é abusador devia... A gente precisa dessa senhora do atenção, né, pickpocket. A gente precisa dela com todo mundo que abusa de homem e de mulher na sociedade. De criança. Sim. Atenção, abusador de criança! Essa é a energia. Vamos organizar isso aí, gente. Gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nossa, eu gostei muito da história, realmente. Eu não conhecia, tô chocada, tô horrorizada. E tô até sem palavras, gente. Desculpa aí, tô... E mais uma vez eu vou falar a citação eu vou citar a Maya Angelou. Quando alguém se mostrar pra você... Acredite, da primeira vez. Acredite da primeira vez que eles se mostrarem quem eles realmente são. Quando eles mostrarem a cara ruim sem a máscara, acredita! Tá? Não fica dando 3, 4, 5 chances pras pessoas, não. Se cuida, gente. Beijos. Beijos, sejam bons. Ha det bra. Slå. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau! Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.